Bem-vindos ao Mente Sã e Coração Pleno, Vida em Reflexão. Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje, prontos para mergulhar em mais uma jornada de autoconhecimento. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo profundo, algo que muitos de nós carregamos sem nem perceber: a ferida da humilhação. Você já sentiu aquele peso de se envergonhar de si mesmo? Ou talvez de querer se esconder por medo de ser julgado? Vamos explorar juntos o que é essa ferida, como ela se forma e, mais importante, como podemos começar a curá-la. Então, pegue um café, um chá ou apenas se acomode, porque essa conversa vai tocar o coração. Vamos lá? Vamos começar entendendo o que é humilhação. A palavra em si já carrega um peso, não é? Humilhação é aquele sentimento de se sentir rebaixado, aviltado, como se algo em você fosse menos. É como se alguém jogasse uma luz sobre uma parte sua que você preferia manter escondida. Palavras como vexame, afronta, ultraje, elas são sinônimos que nos dão pistas do quanto isso pode doer. E sabe quando essa ferida começa a se formar? Entre 1 e 3 anos de idade, acredite ou não, é nessa fase que a criança está descobrindo o mundo físico, aprendendo a comer sozinha, a usar o banheiro, a falar, a ouvir. Tudo isso enquanto tenta entender o que os adultos esperam dela. Imagine uma criança pequena, cheia de curiosidade, brincando com algo que, para ela, é só uma aventura, como espalhar comida ou, quem sabe, fazer uma arte com as mãos sujas. Agora, imagine a mãe ou o pai olhando com uma expressão de nojo, talvez dizendo algo como: "Nossa, que porquinho!" Para nós, adultos, pode parecer uma frase boba, mas, para aquela criança, esse momento pode ser o início de uma ferida. Ela sente que algo nela é errado, que ela é motivo de vergonha, e é aí que a ferida da humilhação começa a nascer. Essa ferida está muito ligada ao mundo físico, ao ter e ao fazer. Pense nisso como uma planta que começa a crescer quando a criança sente que os pais têm vergonha dela por algo relacionado ao corpo ou ao comportamento. Talvez por estar suja, por fazer birra em público ou até por estar mal vestida. Já parou para pensar como essas pequenas experiências da infância podem moldar quem somos hoje? Agora, vamos imaginar uma situação. Uma criança está toda feliz brincando na lama. Roupa limpinha, é claro, porque os pais acabaram de vesti-la para receber visitas. Aí, o pai a repreende, talvez até a coloque de castigo. E, pior, quando as visitas chegam, os pais contam a história na frente da criança. "Olha só o que ele fez, sujou tudo." Nesse momento, a criança não só sente vergonha, mas começa a acreditar que ela é uma vergonha, que ela enoja os pais. E isso, meus amigos, é como a ferida da humilhação ganha força. Outro ponto importante é a sexualidade. Sim, até isso pode despertar essa ferida. Imagine um menino pego pela mãe enquanto explora o próprio corpo. Algo natural, né? Mas, se a mãe reage com um "que vergonha", isso não se faz. O impacto é enorme. Ele pode crescer com dificuldades na vida sexual, carregando essa vergonha. Ou talvez uma criança veja um dos pais sem roupa e perceba o constrangimento deles, como se o corpo fosse algo a ser escondido. Não é incrível como essas experiências, tão pequenas na época, podem deixar marcas tão profundas? Agora, aqui vai algo interessante. Ao contrário de outras feridas emocionais, que muitas vezes estão ligadas a um dos pais de forma específica, a ferida da humilhação costuma estar mais conectada à mãe. Por quê? Porque, na maioria das vezes, é ela quem cuida do desenvolvimento físico da criança, ensinando a ser asseada, a se comportar. Mas, claro, o pai também pode desempenhar esse papel, especialmente em questões como aprendizado ou fala. E, em alguns casos, a ferida pode estar ligada aos dois pais, dependendo do contexto. Vamos pensar juntos. Você já sentiu que precisava se controlar demais para não envergonhar alguém?
Ou que suas ações nunca eram boas o suficiente? Se isso ressoa com você, talvez essa ferida esteja mais presente na sua vida do que você imagina. Então, o que acontece quando essa ferida da humilhação se instala? A criança cria uma máscara para se proteger. A máscara do masoquista. Parece uma palavra pesada, né? Mas, calma, vamos descomplicar. O masoquista, nesse contexto, é alguém que, de forma inconsciente, busca situações que reforçam a dor ou a humilhação. É como se ele dissesse: vou me castigar antes que os outros façam isso. Já viu alguém que parece atrair situações constrangedoras? Ou que se coloca sempre em papéis de sacrifício, cuidando de todo mundo, menos de si mesmo? Isso é o masoquista em ação. E como ele se manifesta fisicamente? Bem, o corpo reflete essa ferida. Pessoas com essa máscara muitas vezes têm um corpo mais arredondado, com excesso de gordura, não músculo, mas aquela aparência mais compacta, rechonchuda. Talvez você conheça alguém assim: estatura baixa, pescoço largo, rosto redondo, olhos grandes e inocentes, como os de uma criança. Essas características não são regras, mas são pistas. E se só uma parte do corpo é mais protuberante, como a barriga ou os quadris, isso pode indicar uma ferida menos intensa, mas ainda presente. Aqui vai uma pergunta: você já sentiu vergonha do seu corpo? Ou já se pegou pensando que não é bom o suficiente fisicamente? Se sim, saiba que isso pode estar conectado a essa ferida. O masoquista muitas vezes se sente sujo ou menor que os outros, e isso se reflete no corpo que ele constrói. Agora, vamos falar sobre o comportamento do masoquista. Ele tem uma relação complicada com a liberdade. Liberdade é o maior medo dele. Parece contraditório, né? Mas é verdade. Ele deseja ser livre, fazer o que quer, quando quer, sem dar satisfações. Mas, no fundo, acredita que, se for livre, vai exagerar, vai fazer algo vergonhoso. Então, o que ele faz? Cria situações que o prendem ainda mais. Pense naquele amigo que assume 1000 responsabilidades, cuidar da família, do trabalho, dos amigos, e nunca sobra tempo para ele mesmo. Ou naquela pessoa que, querendo se sentir livre, compra uma casa, mas acaba soterrada por tarefas e dívidas. É como se, ao tentar escapar de uma prisão, ele construísse outra. E tem mais. O masoquista muitas vezes se pune antes que os outros o façam. Por exemplo, ele pode se culpar por estar feliz demais, como se não merecesse prazer. Já sentiu isso? Aquele momento em que você está aproveitando algo, mas uma vozinha na sua cabeça diz: calma, isso é bom demais para você. Isso é a ferida da humilhação falando. Outro ponto é a relação com a comida. O masoquista ama alimentos gordurosos, e muitos têm momentos de compulsão alimentar, às vezes escondidos. Ele come de pé rapidinho, como se quisesse fingir que não comeu tanto assim. Conhece alguém assim? Ou talvez você já tenha feito isso? E, quando come algo que engorda, como chocolate, a culpa vem junto. Essa culpa, aliada à crença de que come demais, só faz o corpo ganhar mais peso. É como se o corpo dissesse: você acredita que é assim, então vou te mostrar isso. Vamos falar agora sobre as relações. O masoquista tem um talento especial para se colocar em situações onde cuida dos outros, mas se esquece de si. Pense numa mãe que faz tudo pelos filhos, pelo marido, pela casa, mas nunca tira um tempo para ela mesma. Ou num amigo que está sempre resolvendo os problemas dos outros, mas nunca pede ajuda. Ele faz isso porque acredita que, sendo útil, não será motivo de vergonha. Mas, no fundo, muitas vezes se sente usado, não reconhecido. E aí, a ferida da humilhação cresce ainda mais. E na sexualidade? Aqui, a coisa fica ainda mais delicada. O masoquista é, muitas vezes, extremamente sensual, mas tem vergonha disso. Mulheres podem reprimir seus desejos para não parecerem indecentes. Homens podem ter dificuldade em se expressar sexualmente,
seja por timidez ou por obsessão. E, em ambos os casos, há um medo enorme de expor o que realmente querem, de se permitir prazer. Já parou para pensar como a vergonha pode nos bloquear até nos momentos mais íntimos? Agora, vamos falar de saúde. O corpo do masoquista também dá sinais dessa ferida. Dores na coluna e nos ombros são super comuns. É como se ele carregasse o peso do mundo nas costas. Problemas respiratórios, como se ele se sentisse sufocado pelos outros. Varizes, entorses, problemas no fígado, na tireoide, na garganta. Tudo isso pode estar ligado à forma como ele reprime suas necessidades e carrega culpas. E a pele? Comichões, coceiras. É como se o corpo gritasse: quero me expressar, quero ser livre. Se você sente algum desses sintomas, pode ser um convite do seu corpo para olhar mais de perto essa ferida. Então, como começamos a curar essa ferida? O primeiro passo é reconhecer. Pergunte a si mesmo: em que momentos eu sinto vergonha de mim? Quando eu me coloco para baixo ou me sinto indigno? Às vezes, é difícil enxergar isso de cara, porque o masoquista é especialista em esconder sua dor, até de si mesmo. Mas, quando você começa a perceber esses momentos, algo mágico acontece. Você começa a rir de si mesmo, com carinho. E isso é o começo da cura. Outro passo importante é ter compaixão. Sabe aquela mãe ou pai que, sem querer, ajudou a criar essa ferida? Eles também carregam suas próprias feridas. Quando você entende isso, fica mais fácil perdoar, a eles e a si mesmo. Porque, no fundo, a cura vem do perdão. Perdoar o que fizemos a nós mesmos, o que permitimos que nos fizessem, e até o que fizemos aos outros. E, finalmente, dê a si mesmo o direito de ser livre. Livre para errar, para querer, para sentir prazer, para dizer não sem culpa. Quando você começa a ouvir suas próprias necessidades, seu corpo responde. Ele não precisa mais carregar tanto peso, literal ou figurado. Vamos refletir juntos. O que você pode fazer hoje para se tratar com mais gentileza? Talvez seja comprar uma roupa que você realmente gosta, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Talvez seja dizer não a uma obrigação que não é sua. Ou, quem sabe, apenas se permitir sentir prazer sem culpa. Pequenos passos, grandes mudanças. Chegamos ao fim de mais um episódio de Mente Sã e Coração Pleno. Vida em reflexão. Espero que essa conversa tenha trazido um pouco de luz para a sua jornada de autoconhecimento. Se esse episódio tocou você, compartilhe com alguém que pode se beneficiar. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e nos acompanhar para mais reflexões como esta. Vamos juntos nessa caminhada de cura e liberdade? Te encontro no próximo episódio. Até lá, cuide do seu coração e da sua mente. Um grande abraço.